Marlene de Souza Socas, eu sou de Laguna, Santa Catarina, e vim morar aqui em Criciúma. De Criciúma eu fui para São Paulo por motivos profissionais. Eu já era cirurgiã dentista e fui para São Paulo para fazer aperfeiçoamentos nessa minha área de trabalho. Acontece que antes de eu ir para São Paulo, eu conheci aqui em Santa Catarina, numa viagem de Laguna a Florianópolis, o Paulo Stuart Wright. Então foi através do Paulo que eu acabei adquirindo uma consciência política, porque eu sempre fui, desde criança, tocada pelas desigualdades que haviam na sociedade. Só que como eu não era comunista e não conversava com comunistas, eu não sabia explicar e não sabia aonde estava a causa dessas desigualdades e nem tinha uma certeza e uma direção histórica de como acabar com essas desigualdades. Eu nem podia imaginar que elas poderiam ser acabadas. E a partir do Paulo, a partir das conversas com Paulo, o mundo se abriu para mim. O mundo, eu comecei a estudar Marx, Lenin, Engels, e o preferido do Paulo, que era Mao Tse Tung. De certa forma, eu fui assim, apaixonada também pelo Mao, e muito estudiosa de todas as revoluções, a Revolução Russa de 1917, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a Revolução Vietnamita e todas as demais que já tinham ocorrido e que estavam por ocorrer, etc. Aí eu entro no mundo do marxismo e começa para mim a se vislumbrar um mundo maravilhoso, a visão da dialética, e justamente essa dialética é que mostra por que nós ontem, presos, torturados, assassinados, com os cadáveres ocultados, nós podemos hoje estar aqui falando e tirando toda aquela história que estava embaixo do tapete e que nós queremos remover tudo que está embaixo do tapete. Mesmo que o corpo do Paulo jamais seja encontrado, né, tantos outros desaparecidos que ainda estão nessa situação, para mim, mesmo que seja do fundo cristão ou do fundo político, não é que não tem importância, tem uma importância histórica. É importante também a gente ter o seu ente querido ali sepultado, mas é importante a luta continuar com todos nós em frente, mesmo que os nossos desaparecidos não sejam resgatados. E eu fui presa em função da luta do povo brasileiro que estava resistindo à ditadura militar. Ditadura não só militar, mas sim civil. Porque os empresários tomaram uma parte muito importante, a parte civil e militar, a parte civil da sociedade brasileira teve uma parte muito importante, inclusive financeira. A Operação Bandeirante, para onde eu fui levada e torturada, e que a Derlei também foi, ela era financiada por empresários não só brasileiros, mas multinacionais, né? Um deles executado por um comando guerrilheiro. Bom, a história é grande, né? Eu não quero entrar em muitos detalhes, eu quero ser sucinta porque são 12 minutos. Eu fui sequestrada na Avenida São João. Eu tinha ido para lá para fazer estudos de odontologia e acabei me envolvendo, em parte por ter conhecido o Paulo aqui. Estava tentando entrar na Ação Popular e só que assim, quando eu despertei para o mundo da revolução, para o mundo da possibilidade de uma revolução, eu também quis dividir com as pessoas essas ideias e atrair outras pessoas que também estavam já participando, querendo participar da luta armada. Como a Derlei frisou, a Ação Popular não estava realizando ações armadas, embora aceitasse a possibilidade, que até as igrejas defendiam, né, a possibilidade de todo o povo oprimido, humilhado e explorado tem o direito de pegar em armas se for necessário. Essa é a visão, acho que, da Ação Popular. Mas empolgada com outros que eu conheci, acabei também me envolvendo com a questão da luta armada. E conheci um monte de pessoas
conheci o Bacuri, que foi torturado durante 109 dias, antes de ser assassinado. Conheci a família da Denise Crispim, filha do José Maria Crispim, do Partido Comunista Brasileiro, que foi constituinte de 1946, a esposa dele, Encarnação Lopes, que eu vinha encontrar lá nas celas de tortura. Estava sendo torturado, passei alguns dias sendo torturada e depois acabei, por grande surpresa minha, quem que eu encontro lá? Encarnação, né? Que também estava sendo presa por conta da perseguição ao Bacuri. E eu também apanhei bastante para dar conta do Bacuri. E assim, no primeiro momento, uma das coisas também é que a minha bolsa de mulher, vai opção de coisa nada, né? E eu tinha ali um postal do Paulo, que ele tinha me mandado, e eu beijei e sujei de batom. Ficou a marca assim nos meus lábios daquele. E quando esvaziaram a minha bolsa, eu vi aquele postal ali, e eu procurava não pensar no assunto, e nem na pessoa que tinha me mandado, porque tinha a impressão de que aquela ideia poderia se materializar e transmitir para eles alguma possibilidade de que eu conhecesse Paulo Leite. E também dentro da minha bolsa estava um bilhete de Marcos Arruda, marcando o encontro para tal dia, em tal lugar, a tantas horas. E me deixaram ali naquela sala, não vi mais esse bilhete. Aliás, tinha até esquecido esse bilhete, porque a gente não era preparado para aquele tipo de coisa, não éramos profissionais. Caímos numa luta armada sem a devida preparação, e isso eu conto assim por conta de responsabilidade de quem acabou, das pessoas que nos envolviam naquilo ali. A gente se envolvia também, né? Nunca fui inocente útil, nunca fui coitadinha, mas tinha que haver uma coisa, teria que ser uma coisa muito bem pensada. Então tem muita coisa a ser discutida nessa questão da luta armada. Fizeram pergunta para Derlei, eu não vou responder porque não quero entrar, não quero ocupar, mas fica, se alguém quiser pesquisar, me perguntar, estou à disposição. Também não sou contra a luta armada, mas estive envolvida nela até 69, e em 69 eu coloquei, que eu percebi que o pessoal da luta armada estava num redemoinho de gato e rato, estava caminhando para uma armadilha, ou seja, estávamos nós na clandestinidade precisando de comida, casa, dinheiro para transporte, para remédio, alguma coisa assim. E esse dinheiro era buscado onde? Nos bancos, pelo pessoal de ação armada. Então, quanto mais se assaltava bancos para nós termos condições de sobreviver, mais os militares perseguiam os assaltantes. De tal forma que a luta política, a luta de massas, a luta que eu aprendi com Paulo Wright, aquelas ideias que ele me passou, a luta da classe operária não estava sendo encaminhada, justamente por essa amarração da luta armada. E em 69, eu quero deixar registrado, porque já houve gente que foi executado por discordar, né, principalmente isso aconteceu com a LN, há um depoimento do militante da LN chamado Clemente, que ele mesmo executou um camarada, um companheiro, por discordar ou por fazer questionamentos ao encaminhamento da luta armada. Isso não aconteceu comigo, felizmente, né? Porque eu questionei sim e pedi explicações. Onde está a nossa luta política, onde está a nossa luta de massas? Porque nós não queríamos só derrubar a ditadura, nós queríamos também fazer a revolução socialista. Eram duas tarefas que nós carregávamos com a gente. E como o pessoal da luta armada não tinha uma resposta para dar, ou não sabia, ou não tinha refletido muito, eles acharam que eu estava divergindo dos princípios da organização, que naquele momento era a Vanguarda Popular Revolucionária, cujo um dos expoentes mais conhecidos foi o capitão Carlos Lamarca, e eu conheci bastante a Yara Yavelberg, que era companheira dele, que já está também morta, foi assassinada.
E então, assim, nesse momento eu me despedi, em 69, eu me despedi do pessoal da ação armada para poder realizar o meu trabalho político. E eu fui trabalhar em fábricas para conviver com os operários, para entender o que significa exploração, né? O que significa dificuldade, alguém ter que acordar ou fazer a sua marmita de véspera e levar para o trabalho às 5 horas da manhã, pegar 2, 3 conduções para chegar até o trabalho e lá sofrer uma opressão assim, de ter que ter hora para ir no banheiro, hora para comer, hora para o café, era tudo bem determinado, era um exército de pessoas, assim, tinha que ter uma disciplina férrea, né? Eu não era originária da classe operária, mas foi muito importante e era uma das determinações da ação popular, essa ida para o trabalho na fábrica ou no campo, para que a gente sentisse na carne. Porque é muito fácil falar de exploração, de fome, quem nunca passou exploração no trabalho ou fome. Eu passei fome quando participei da greve de fome e senti o que é depois de 10 dias sem comer, voltar a comer. A gente tem uma fome que não termina nunca, que não sacia facilmente. Então, essas experiências que eu tive, tanto no campo, trabalhando com fumo aqui em Santa Catarina, né, me valeu muito para sempre me manter firme de que, apesar de todos os sacrifícios, nós passamos sacrifícios de alguns dias e semanas e meses de tortura e mais alguns anos de prisão, mas sempre os trabalhadores do campo da cidade sofrem muito mais, sofrem a vida inteira. Então, nunca eu tive pena de mim, nunca eu me arrependi de tudo que aconteceu e se tivesse que fazer tudo novamente, eu faria, procurando fazer melhor. Fui, então, por conta de que eu fui presa? Esse era o que me movimentava na luta, que me fez ingressar. Mas como que eu fui presa? Quais as condições? Voltei para Santa Catarina porque o Paulo Urait estava indo para a China e nós íamos ficar separados mais ou menos cerca de uns 6 meses. E eu vim para Santa Catarina para botar as minhas ideias em ordem porque eu estava saindo da luta armada. Tinha me despedido deles. E quando chegou uma data aproximada que eu deveria me encontrar com o Paulo, a gente tinha um local de encontro, uma hora e a possibilidade da gente se encontrar de semana em semana no mesmo banco da Praça Clóvis Bevilacqua, lá em São Paulo, de tal hora. Se ele não aparecesse naquela semana, tinha a próxima, e assim, para a gente retomar um contato. Mas acontece que eu ainda tinha algumas pessoas conhecidas da luta armada. E é um deles que foi preso, que vários deles caíram, né, foram presos, estavam sendo torturados. E a tortura, ela é uma arma realmente muito eficiente e rápida para se conseguir as informações. E é por isso que muita gente morre, porque eles vêm com muita violência para cima da gente. E eu fui entregue por esse companheiro que depois ele confessou: Marlene, eu não resisti, porque como eu estava tentando resistir, chamaram esse companheiro e diz para ela que não adianta ela resistir, porque ela vai acabar falando. E ele foi muito digno. Ele disse para mim: eu não consegui. Foi só isso que ele disse. Mas como estava nas entrelinhas, se puderes, se conseguires, vai em frente, né? Bom, eu fui presa umas 3, 4 horas quando ele me levou os policiais ao ponto de encontro. Imediatamente fui posta num carro, ele no outro. Não consegui mais do que olhar para ele e ele olhar para mim, tentando conversar com os olhos para pegar alguma coisa, algum ponto, alguma coisa de defesa que pudesse vir minha defesa. Fui levada para a Rua Tutóia, uma delegacia onde funcionava a Operação Bandeirantes, que era um órgão clandestino do Exército, financiado pelos empresários brasileiros e internacionais, principalmente internacionais. Isso está fartamente documentado no filme Brasil Nunca Mais, né? Era bom que todo mundo assistisse esse filme.